Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos, alunos e alunas de Investimento Zoom. Hoje, 19 de maio, nossa aula 04, dando continuidade à aula anterior de segunda-feira, dia 17, em que a gente abordou o Sistema Financeiro Nacional. Naquele encontro, a gente havia visto algumas ordens de grandeza, de estoque e de captação, né, de fluxo, de alguns dos principais ativos do mercado monetário e do mercado de capitais. Né? Muito bem. A gente havia visto que no mercado monetário, né, ativos com maior liquidez, menor risco, tínhamos aí, juntando as letras, CDBs, RDBs, poupanças da vida e por aí vai, algo aí da ordem de 3,5 trilhões, com mais 1,5 trilhão de títulos públicos pré-fixados, 5 tri, com mais uns 2 trilhões aí de fundos de investimento em renda fixa, 7 tri. O mercado de capitais era maior do que isso na hora que a gente pegava os outros títulos públicos de maior prazo, o que dava uns 3 tri e meio, mais quase 5 tri, volume, por exemplo, 4,7, né, mais ou menos, quase 5, o volume do mercado acionário, mais o mercado de derivativos e por aí vai. Né? E a gente nem havia falado tanto do mercado de câmbio, né? Câmbio que é um ativo dominado, como a gente havia dito. Importante ter essa noção de que ativos existem, do quanto eles movimentam, ou seja, o quanto eles são relevantes e expressivos no mercado financeiro brasileiro. Mas havia dito para vocês, né? Aqui é investimentos um clássico, amigo. Ações e fundos de investimento em ações. E em investimentos 2, a gente vai precificar essas coisas. Aqui a gente vai compor carteira e monitorar ex-post. Investimentos 2, a gente dá preço nessas coisas. Derivativos é uma outra disciplina, renda fixa é uma outra disciplina. Assim como o câmbio é estudado normalmente em macroeconomia internacional. Então, eu já peço sua permissão para partilhar com você o slide da aula de hoje, tá? Esse slide que não vai ficar disponível para você agora, só depois, na segunda-feira, você vai já entender no final da aula de hoje por quê, tá? Maravilha. Você está vendo aí direitinho nossa aula de hoje. Sistema Financeiro Nacional, e hoje a gente afunila, especifica mercado acionário brasileiro. Essa é uma aula meio que em formato de palestra, como eu já havia antecipado para vocês. E eu vou ser sincero, é um dos momentos altos, digamos assim, dessa disciplina. É uma das aulas que eu mais gosto de dar, porque tem muita informação aqui. E eu complemento essa aula com o comecinho da aula que vem. Não poderia finalizar toda essa palestra na aula de hoje, porque vai haver uma dinâmica, por assim dizer. E se eu finalizasse a aula hoje, eu ia dar informação privilegiada para você que vai concorrer na dinâmica. Mas é uma aula que vai do começo do mercado acionário até uma composição de carteira sugerida por mim e o que é que está por trás disso. Tá? Então, logo na segunda-feira, dia 24, né? Vai estar disponível para você o fim dessa apresentação. Tá? Então, vamos à palestra de hoje, né? Dando sequência à palestra da aula passada. Tá? Muito bem. Ali era o outline, né, da nossa apresentação de hoje. Meus queridos e minhas queridas, vamos lá. Primeiro, né, o que são ações? Olha, quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna uma espécie de sócio cotista, você passa a ter uma cota, tá? Daquela empresa, ou de outra forma, você é um acionista daquela empresa.
mas não é um acionista como é no caso de uma empresa que monta você e o teu amigo. Vocês montam uma startup. Não é bem assim. Porque quando você monta uma startup, você tem direitos e deveres distintos dos direitos e deveres que você tem como sócio cotista de uma empresa enorme que você foi lá e comprou 1.000, 5.000, 10.000 reais de ações daquela empresa. Então, o que é que você tem? Você tem limited liabilities e residual claims, ou seja, você tem responsabilidades limitadíssimas e direitos residuais, diferentemente de quando a empresa é tua, junto com o teu amigo, junto com a tua esposa, junto com o que quer que seja. Então, assim, a responsabilidade limitada, a única coisa que está ali em jogo é o teu dinheiro. Acabou. Ninguém vai preso porque comprou uma ação. Se é que você tenha usado, que seja um big player, ou tem informação privilegiada, mas em condições normais isso não acontece. E o teu risco está todo no teu dinheiro, porque a empresa pode ir mal, a ação dela despenca, o teu dinheiro cai, simples assim. Mas você não vai sofrer nenhum tipo de punição administrativa ou de outra natureza, civil, criminal, trabalhista, como poderia como dono de uma empresa. Teus direitos, consequentemente, também são bem residuais, porque se aquela empresa vai à bancarrota, a default, quebra, trinca, olha, é mais justo que a gente pague o quê? Os trabalhadores, a empresa, os fornecedores, impostos federais, estaduais, municipais. Se sobrar alguma coisa, daqui a alguns anos, a gente paga os acionistas que estavam lá, sabiam do risco que corriam. Essas ações, que são papéis, né, que representam aquela empresa, cujo valor reflete o valor de mercado daquela empresa, ou de outra forma, um fluxo descontado de recebíveis daquela empresa de hoje até o futuro. Normalmente tem duas classificações, né? ON e PN, né? Ordinária e prioritária, né? A ON, ela tem uma liquidez menor. As pessoas que compram ON não costumam se desfazer tão facilmente quanto quem compra a PN. E a razão para isso pode ser no fato de que a ON ela te dá não a prioridade, que é o caso da PN, na hora do rateio lá dos dividendos, normalmente é um percentual, né, definido no estatuto da empresa, um percentual que trimestralmente é pago aos seus acionistas, tá? Os dividendos, você teria prioridade com a PN e tal. Mas no caso da ON, não, porque você vai ter aí um pouco mais de direitos no que se refere à voz, presença, né, nas assembleias da empresa. Isso não quer dizer que você comprou aí 10 mil reais de ON e vai chegar lá na assembleia cantando de galo. Claro que não. Mas os fundos e os big players que compram fatias grandes, representativas de uma empresa, em termos de ações, quando eles compram ON, eles passam a ter, né, um direito de voz, presença nessas reuniões, por aí vai. Tá? Muito bem. Coisa que com a PN não acontece, tá? Não sei que você, durante alguns trimestres, aí não receba dividendos, aí você pode ter um pouquinho mais de direito de voz. Isso não vem muito ao caso. O ponto é, quem tem ON tem mais poder se tiver um percentual maior da empresa. Tá? Há ainda uma classificação interessante, claro que a gente vai ver a questão dos setores econômicos, mas há ainda uma classificação muito interessante no que se refere à governança. E aqui nós temos alguns tipos de governança, novo mercado, nível 1, 2, Bovespa mais, nível 2 e por aí vai. Tá? Isso é um assunto mais da área de corporate finance, não vou aqui me alongar muito nisso, tá? Mas na base de dados que vocês vão receber, em que estão lá 255, mais ou menos, ações que tiveram liquidez de 100%, de 100% no ano passado, tá? Nesse último ano, a base de dados que eu usei foi de maio a maio, né? 2020 a 2021. 250 e poucas ações tiveram liquidez, ou seja, presença plena nos 240 e tantos dias de pregão ao longo desse último ano.
Lá vocês vão ter tanto a classificação ONPN da empresa, nos dados cadastrais, que eu vou passar para vocês, como vão ter também a classificação de governança. Tá? Tudo isso vai estar nessa base de dados que a gente vai usar por toda a disciplina, base de dados que vai de 18 de maio de 2020 a 14 de maio de 2021, a base de dados super update. Tá? Muito bem, entendido mais ou menos o que viria a ser uma ação e um pouquinho das suas principais classificações, eu agora te trago para uma reflexão que é um brief introdutório sobre devo ou não investir em ações. É muito comum quando você vai num banco que o teu gerente, que é um vendedor, com todo respeito, claro, mas ele é um vendedor, e ele te oferece lá produtos. E muitas vezes pode acontecer também de conhecidos seus te oferecerem carteiras, dicas de investimento, ou a tua corretora também. O que eu me pergunto, eu não quero aqui criticar quem te oferece um determinado investimento, mas a pergunta que eu me faço é: será que essas pessoas perguntaram para você qual era o teu perfil e o perfil do teu dinheiro? Porque não tendo conhecido você, nem tendo conhecido o teu dinheiro, como é que eles te oferecem alguma coisa? Ou melhor, elas até podem te oferecer, isso não é exatamente um crime. Mas será que ela está te oferecendo o que você precisa? Eu sempre me pergunto isso. Então, toda vida que alguém me pergunta, e eu não faço esse tipo de serviço de consultoria de investimentos para pessoa física, nem para pessoa jurídica, mas quando alguém me pergunta, eu falei, olha, o que eu posso fazer com você é eu ter uma conversa rápida para conhecer o seu perfil, o perfil do seu dinheiro. E aí eu te dou algum encaminhamento inicial. É como se fosse uma consulta médica. Não dá para você recomendar um remédio sem você sequer conhecer o paciente ou o sintoma dele. Então, assim, tem 4 perguntinhas, tá? Sobre o seu perfil, que estão bem aqui, ó. E 3 perguntinhas sobre o teu dinheiro. Primeiro, preferências do teu investidor, tua preferência. Primeira pergunta que eu faço é: do que você gosta? Porque às vezes eu faço as outras 6 perguntas e descubro na 7ª que você não gosta de ação. Que diabo que eu estou fazendo aqui? Então, assim, pessoas de maior idade, por exemplo, gostam muito de imóveis, é bastante comum. Para que eu vou ficar perdendo 2 horas explicando o mercado acionário para quem quer investir em imóveis? Então, a primeira coisa que eu faço é preferência do investidor com relação a ativos. Se eu sentir que o cara não gosta de ações, não gosta de fundo de investimentos em ações, eu nem continuo com as outras perguntas. E aí, se o cara deixar claro que ele gosta de imóveis, a consulta vai ser bem rápida. O senhor deveria ir para imóveis. Simples. Outra coisa, aí você descobre que a pessoa não, ela está flertando ali com o mercado acionário, com uma liquidez não tão imediata, mas se bem que ações têm uma boa liquidez, a maioria delas, e está topando correr algum risco. Nível de educação, não é educação, quantos anos você estudou, se tem doutorado ou não, é nível de educação financeira, o que é super difícil de mensurar. Mas isso faz muita diferença, porque se a pessoa for nível baixo, eu vou sugerir uma estratégia passiva, porque uma estratégia mais ativa ou vai exigir participação de terceiros ou participação dela própria. Mas como é que ela vai rebalancear o portfólio dela? Tem todo um custo de turnover, tem vários custos envolvidos, além do custo de errar se ela não saca do negócio. Então, ou é uma estratégia passiva, que o investimento fica lá paradinho por mais tempo, ou uma estratégia ativa, mas gerenciada por terceiros. O tempo dela para ficar monitorando e para, no caso, de agir para resgatar uma posição ou fazer um turnover qualquer, porque se a pessoa não tem tempo, então, mais uma vez, ou uma estratégia ativa gerida por terceiro ou uma estratégia passiva. Eu tenho alguma capacidade de tolerar risco, não é amante ao risco, amante ao risco é uma idiotice, isso não existe. Mas eu tolero risco com um certo nível, tenho um nível educacional para investimentos que eu considero elevado, não tenho tempo para investir, isso aí já sugere que eu não deva ficar monitorando meu próprio investimento, a não ser que eu tivesse muito dinheiro para investir, o que não é o caso. Meu tempo é muito caro, minha hora é muito cara para eu ficar monitorando o meu próprio investimento, já que eu quase não tenho poupança. Perfil do investidor. Aqui é questão de ser avesso
ao risco, um cara mais moderado ali, conservador, né? Conservador é o cara que é mais avesso. Moderado, caminho do meio ali, né? E um cara que é mais ousado. Esse tolera mais o risco. O meu perfil é moderado. Lá pelo meio da disciplina, a gente vai fazer um questionário para você identificar o seu perfil. Ou melhor, o questionário te ajuda a se autoconhecer, mas não necessariamente ele vai te dar a resposta que você queria ou a resposta que você julga correta. Depois que eu conheço um pouco do teu perfil, vamos conhecer o teu dinheiro. Que valor você quer investir? Porque se for R$ 1.000, amigo, sinceramente, ou me deixa esse dinheiro numa conta corrente, no máximo uma poupança corrente, vou perder tempo mais com isso, não. Tenho que fazer com R$ 1.000. Sério que eu vou investir em ações? Até dá no mercado fracionário, como a gente vai ver aqui. Mas, sinceramente, bom, é seu, né? Você pode investir no que você quiser. Eu nem perderia muito tempo. Então, dependendo do valor, poupança corrente, vamos tomar um chopp, que é melhor. Mas, se estivermos falando de 5 mil para cima, aí eu acho que até no mercado fracionário você dá para montar uma carteira de ações muito legal. Aqui eu sugiro, normalmente, com R$ 5.000. Tá? Também não estou aqui montando uma carteira com R$ 1.000.000, porque muitos de vocês não teriam esse montante, como eu também não tenho. Então, para que montar uma carteira de R$ 1.000.000 se o meu público-alvo não tem R$ 1.000.000? Tá? Só acho que muito abaixo de 5 mil não vale a pena também. Então, o valor varia, o valor sugere muito para onde a gente vai. Tá? E a partir de R$ 1.000.000, aí você começa a ter uma atenção de um gestor de terceiros, tá? de capital de terceiros, porque aí dá para montar carteiras muito refinadas, com ativos que não estão disponíveis para quem tem 5, R$ 10.000. Claro que não precisa ser só de ações a carteira. O fim é que se destina isso aqui. E o tempo dessa aplicação, porque se você disser, eu quero uma aplicação para um mês, e após um mês eu vou comprar a minha casa própria. Jesus! Não compre ações. Bota uma poupança corrente só para chegar mesmo no fim do mês e acabou. O fim é muito nobre, o dinheiro não pode cair. Um mês é um prazo muito curto para maturar uma aplicação de ações. Pode até dar um retorno muito bom, claro, tudo pode acontecer, mas não é o indicado. Eu monto carteiras para que o turnover possa acontecer a partir de um mês. Mas acontece algumas vezes de não dar o resultado esperado em um mês e simplesmente eu mantenho uma posição. Não executo aquela perda ou um ganho muito menor do que o esperado. Então, assim, aqui eu acho que para a gente é preciso um pouco mais de calma e sangue frio, porque às vezes demora mais tempo para fazer um ganho esperado razoável, aceitável, ao mesmo tempo que renda variável varia, né? Como tem essa piada, né? Mas, enfim, piada bem sem graça, né? De forma que me interessa saber para que você quer usar esse dinheiro, porque se for para algo muito nobre, que, eu vou aplicar para daqui a um ano eu operar o meu câncer. Jesus amado, não faça isso, porque o mercado pode ir mal, seu dinheiro pode cair pela metade, vai operar metade do câncer. Então, assim, dependendo do fim a que se destina e o prazo, renda variável não é o seu lugar. Então, é só depois disso que, conhecendo melhor e juntando as 7 respostas, é que, se eu entender que você é um cara que acredita no setor produtivo do país, aí eu te aconselho, vem para ações e vamos escolher uma carteira juntos. E aí, sempre lidando com o dilema entre uma estratégia mais ativa e uma estratégia mais passiva. A ativa é aquela que você monitora dia a dia, semana a semana, e está disposto a realizar uma posição total ou parcial para ou evitar uma perda gigantesca ou realizar um lucro que já está satisfatório. A passiva você pode até monitorar, mas não deve mexer tanto. Normalmente você coloca num índice, num fundo, porque isso aí oscila menos, você sofre menos. E a gente precisa entender o mercado acionário através dos índices de mercado, carteiras que já vêm montadas, que tentam representar o mercado, índices setoriais, que são carteiras de mercado, porém compostas por ações de empresas de um determinado setor, ou portfólios personalizados, que é o que a gente normalmente faz aqui, monta portfólios personalizados. E isso tudo pode ainda levar em consideração fundos de investimentos em ações também. Do que estamos falando? Nossa Bolsa de Valores. Vamos conhecê-la um pouco melhor. Na apresentação passada, de segunda-feira, dia 17, eu te trouxe
um pouco dos números, né? Quantidade de empresas, volume de negociação, comparando 2020 com 2019. Aqui, dados do final de 2020, disponível lá no World Federation of Exchanges. Essa planilha já foi disponibilizada para você dia 17, tá? Aqui eu coloquei o ranking de 2019 para saber o que acontece com o Brasil, no caso 2020. A Bolsa Brasileira B3 era a 19ª em volume de capitalização em dólares, tá? Ou seja, quando a nossa moeda fica fraca, por mais que tenha sido um ano bom para a Bolsa, não foi o caso do ano passado, mas a gente pode despencar nesse ranking quando a nossa moeda vai pior em relação ao dólar do que outras moedas. Foi o que aconteceu ano passado, no caso. Então, o Brasil caiu aí de posição, tá? Ele fechou 2019 com uma capitalização de mercado de 1,12 trilhões de dólares. Ano passado fechou aí um pouco abaixo de 1 trilhão de dólares. Foi uma das maiores quedas, quando a gente olha aqui os top 20, tá? Aliás, os outros não caíram, né? Mas essa queda se dá em razão, meus queridos, não do valor de mercado em si das empresas em reais, mas por causa da oscilação cambial, né? O câmbio fechou 2019 na casa de 4 baixo, e ele fechou 2020 na casa de 5,20. Ou seja, o câmbio aí oscilou 30%, o dólar se valorizou 30%, e claro, na hora que a gente converte nossa bolsa, por mais que ela tenha crescido ano passado, seja em retorno, seja em volume de mercado, valor de mercado das nossas principais empresas nacionais, em dólar isso se traduz numa queda porque o dólar subiu demais. Então a gente passou a ocupar o 20º lugar no ranking mundial, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aqui mais algumas coisas, alguns comparativos, vai. As duas maiores bolsas, New York Stock Exchange, né? A NYSE, Nasdaq, segunda, ambas americanas, 23 e 13 trilhões de dólares, ou seja, pegando dados de 2020, 26 e 19 trilhões de dólares, ou seja, 26 a 19 vezes o tamanho da nossa bolsa. Temos aí bolsas ainda no Japão, China, euro, Hong Kong, Inglaterra, China, Arábia Saudita, Índia, Suíça, Alemanha, enfim, Austrália, Coreia, Taiwan, por aí vai, né? Então, só para você ter ideia, fechamos o ano passado aí com quase 1 trilhão de dólares em valor de mercado, o que dá aí aproximadamente 5,1, 5,2 trilhões de dólares, uma das bolsas que teve maior queda de valor de mercado em dólar por causa do dólar. Vamos conhecer um pouco mais o Ibovespa, pegando aí um retrospecto aí de 11 anos, né, de 2010 a 2020. Começando em 2010, né, quase 70 mil pontos, com exceção do ano de 2012, em que aí tivemos uma alta de 7%. De 2010 até 2015 é ladeira abaixo. Só peia muita, cidadão, né? Anos caracterizados. Eu não gosto muito de falar de política e não falo de política desnecessariamente, apenas quando eu acho que tem alguma relação com o que o mercado acha, né? O mercado normalmente gosta de governos mais ortodoxos, mais liberais, e os anos de 2010 a 2015 não eram exatamente governos ortodoxos ou liberais, o relacionamento com o mercado não era muito bom, com os empresários aparentemente também não. Então, nós temos aí sucessivas quedas, com exceção do ano de 2012, tá? Lembrando que esse patamar aí de 43 mil pontos, né, o fundo do poço em 2015, é ainda um pouco maior do que o patamar na crise de 2007, 2008, né? Lá da crise do mercado imobiliário americano, né? O que a gente vê a partir de 2015, né? Mesmo os anos 2014, 15, 16 sendo anos difíceis, fiscalmente falando, uma crise fiscal muito séria, pela qual o país passa até hoje, verdade seja dito, só elevações,
né? Elevação muito forte em 2016, igualmente forte em 2018, um pouco menos forte em 2019, tá? Mas aí saímos de um patamar de 43 mil pontos em 2015 para 115 mil pontos, 4 anos depois, isso é quase 3 vezes mais, é espetacular, né? Muito bem. E no ano passado, saímos de 115 e fechamos em 119, uma alta aí de 2,9%, que sugere por essa retinha smooth, né, suave, que foi um ano tranquilo. Aqui vai um primeiro aprendizado, né, se é que eu posso trazer algum. Muito cuidado quando você agrega informação ao longo do tempo. O que a gente vai aprender nessa disciplina desde o começo, a partir da aula que vem, mais precisamente, é que o padrão ouro é você trabalhar com séries diárias. Não precisa para o intraday. Eles são irregularmente passados ao longo do tempo, são dados muito caros, difíceis de você trabalhar com eles estatisticamente ou econometricamente, ou matematicamente. O dado fechamento, end of day, é suficiente, dado diário. Quando você agrega semanalmente, mensalmente ou coisa parecida, você perde informação. Tá? Então, parece que foi um ano suave, quando foi um ano caótico. Não é? Olhando aqui nessa sombra azul do lado direito aqui, tá? Opa. Sombra azul escurinha aqui, né? Um pouquinho mais escura. Volume total. A gente vinha aí de volumes da ordem, né? De 86 trilhões. Depois a gente fura a casa dos 100. A partir de 2014, fura a casa dos 200 trilhões de negociação. Como é que eu diria, senhor? Ao longo de todo o ano, né? E aí a gente fecha aqui. Desculpa. Oh, God. A gente fecha aqui o ano de 2020, não é? Com um volume aí superior a 800 trilhões ao longo de 247, ou coisa parecida, quase 250 dias úteis de pregão, né? Enquanto o número total de negociações aí, não é? Muito elevado, né? Da casa aí de 7 trilhões. Deixa eu só conferir aqui uma coisa nessa informação, tá? Deixe eu me corrigir, tá? Isso. Estava achando muito alto o valor aqui. Só um instante. Tá. Esse número preto aqui, melhor dizendo, tá, é que fala do volume total. O volume de 800 trilhões é surreal. Tá? Então, vamos lá. A nuvem azul, sombra azul clarinha, é sim volume, mas ela é ditada pelo eixo direito, né? O right. Tá? Então, nós temos aí um volume que sai da casa de 1,5 trilhão. Ano passado, 2019, melhor dizendo, 4 trilhões de movimentação ao longo, somando o ano inteiro. Fechamos 2020 com um número surreal de 7 trilhões de reais de volume negociado ao longo de quase 250 dias úteis de pregão. O total de negociações, sim, saiu de quase 400 milhões de negociações, o que dava aí 1,5 milhão de negociações dia para 843 milhões de negociações, de acordo com as colunas brancas, o que dá aí mais de 2 milhões de negociações dia, né? Quase 3 milhões de negociações dia. Números, de fato, muito elevados. Então, para a gente ficar com a ordem de grandeza correta na cabeça, 7 trilhões foi o volume transacionado no ano passado, tá? Muito bem, aqui algumas das principais empresas e seus respectivos valores de mercado, vamos nos aproximando aí metade da nossa apresentação de hoje, né? Segundo o site da B3, temos aí 370 empresas nacionais e internacionais, as estrangeiras são menos de 10, salvo melhor juízo, tá? 11 setores econômicos, 90 segmentos econômicos, que são subdivisão dos setores econômicos. Aqui um pouco dessa composição: setor financeiro, consumo cíclico, utilidade pública
não cíclico, materiais básicos, construção e transporte, na hora que a gente soma tudo isso aí, a gente tem aí 80% do mercado. Então, 80% do mercado, em termos de quantidade de empresas, concentrado em 6 setores econômicos, né? 36, 50% concentrado só nos 3 primeiros, né? Se a gente somar aí consumo cíclico, financeiro e outros, e utilidade pública. O que me chama a atenção e me causa um pouco de tristeza é que quando a gente olha para outros mercados, como, sei lá, o espanhol, que é uma bolsa até menor que a nossa em valor, nós temos lá milhares de empresas, acho que aproximadamente umas 2.000 empresas de capital aberto. Então, ainda é um número muito modesto aqui no Brasil, a quantidade de empresas com capital aberto. A gente deveria ver com maior naturalidade aberturas de mercado, IPOs, mas, enfim, por alguma razão, esse número ainda é um número bastante acanhado aqui no Brasil. Tá? Me causa também um pouco de tristeza o fato de que alguns setores muito importantes, como serviços educacionais, têm poucas empresas. Aqui eu listei, desculpa, 4, talvez tenha uma quinta, tá? Mas aqui nós temos o grupo CE, grupo Estácio, grupo Croton e grupo GAEC, desculpa. Talvez tenha mais um ou dois, enfim. Poucos grupos, poucas empresas do setor educacional. E por que isso é importante? Olha, porque em crises, normalmente as pessoas elas refletem sobre as escolhas que elas deveriam fazer em termos de alocação de tempo e dinheiro. Então, elas começam a priorizar investimento em capital humano do que investimento em capital não humano. E ações de empresas do setor de educação costumam ir bem em crises. Então, é uma forma de você diversificar e lidar com a tua carteira no período de crise. E aí você tem poucas empresas nesse setor para fazer isso. Complicado. Um outro ponto, eu assisti isso numa palestra há uns 20 anos, e depois eu fui atrás e é uma grande verdade. Crise após crise, um dos setores que melhor se adapta, seja o número de empregos gerados, venda, ou até as empresas que são maiores no setor e têm capital aberto, é o setor de produto de uso pessoal, tipo Natura, Avon, Boticário e por aí vai. Né? Nem todas elas têm capital aberto. Mas é impressionante como essas empresas têm indicadores financeiros, contábeis, macroeconômicos muito interessantes, de faturamento, por aí vai, em períodos de crise. Então, poderia ser uma opção para você diversificar. A lógica talvez seja que as pessoas trocam, por exemplo, uma viagem no período de crise para se cuidar melhor, ou porque ir ao salão, seja um homem ou mulher, aquilo faz bem e ajuda a gente a se organizar num período de crise. Enfim, qualquer que seja a explicação, numericamente essa é uma evidência bastante forte. E aqui vamos conhecer as top 5. Eu dou essa palestra há 4 anos. São sempre as mesmas empresas. O que faz é só mudar a ordem de quem é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta, mas são sempre as mesmas, sim, faz algum tempo já. Vale, Top One, depois Petrobras, Itaú Unibanco, Ambev, Bradesco. Ou seja, uma empresa de consumo fundamental, o Ambev, enfim, 2 bancos e 2 empresas, uma pública, outra não mais pública, mas que exploram aí produtos que são commodities, né? Fundamentais para toda a linha de produção industrial do mundo. Né? Então, vamos lá. Valor de mercado, agora, 30 de abril, já desse ano, é o valor mais atual que está na planilha valor de mercado que eu partilhei com vocês, da própria B3, esse valor pode ser checado lá, 5,31 trilhões, a gente fechou ano passado 5,1, 5,2 trilhões, já começou a recuperar um pouco mais esse ano. E aí, quando eu pego as top 5 e acompanho 2019, 2020 agora, 30 de abril de 2021, eu pegava antes o final do ano, né? Sempre dezembro de 2019, dezembro de 2020, agora eu peguei final de abril de 2021. Essa concentração está diminuindo, tá? Então, assim, essa concentração que já foi de quase 44% nas top 5, caiu para 33% e agora está abaixo de 30%. Isso é bom essa diversificação. Empresas que estão abaixo do top 5, no meio da tabela, ou no final, ganhando market share.
E os top 10, também a concentração que já chegou a ser de 60% no final de 2018, caiu para 47%, agora 43%, um pouquinho abaixo de 43%. Dois bons resultados. E aqui, a ordem de grandeza em reais, valor de mercado, final do mês passado, das top 5, né? Vale com 576, Petrobras, mesmo com todos os escândalos da última década, 300 bilhões, Itaú e Ambev na casa de 250, 230, Bradesco um pouquinho menor, com 216. Muito bem. Vamos aqui nos encaminhando para terminar o entendimento da bolsa e das empresas e vamos entrando nas informações importantes para você montar a tua carteira. Vamos olhar aqui a composição, está lá naquele relatório de valor de mercado também, a composição por tipo de investidor, não é? E aí nós temos, de 2010 até 2020, essa composição dos investidores institucionais, estrangeiros, empresas, instituições financeiras e pessoas físicas. Muito bem, pessoas físicas é o único que está tracejado. E as colunas mais altas ou mais baixas são os outros tipos de players, né? O que a gente percebe? Investidor estrangeiro que começa a década de 2010 abaixo de 30%, já chegou a ter quase 55% do market share como investidor, né? E agora está um pouquinho abaixo de 50%, ou seja, na casa de 47%, 48% ali. Tá? Me preocupa a pessoa física, tá? Sim, os estrangeiros, esse movimento cíclico, ok. Deixa aí para institucional e fecha com pessoa física. No caso institucional, também o comportamento meio cíclico. Eles que, durante alguns anos, vão começar a mostra acima de 30% do market share, alguns anos de baixa, e permanecem abaixo dos 30% no último ano de 2020. Eu acho que a notícia boa veio uma maior participação das pessoas físicas. Eu não tenho esse dado desagregado, posso até descobrir se existe no site da Bolsa, talvez tenha, desagregado aí, a informação existe, só não sei se é pública, né? Decompondo por renda não vai ter, só se a gente cruzasse com o imposto de renda de pessoa física, mas de repente por sexo, por idade, por região, pode ser que tudo isso o Banco Central, CVM, sei lá, a própria B3 disponibilize. Mas o ponto é, essa participação que começou a década com 26%, cai muito fortemente até 2015, eu acho que um descrédito, uma redução no próprio perfil de poupança da população brasileira, e aí, pelo menos no que se refere a aderir a um home broker, né? Ela própria investir, né? Porque ela pode estar investindo através de uma empresa, enfim, através de outro mecanismo, mas ela própria cai de 26% para 13%, e aí vem sofrendo algumas recuperações, e de 2018 para cá, recuperações muito boas, quase que de 2% a cada ano, de forma que fechamos em 2020, fazia um bom tempo que isso não acontecia, desde 2011, com uma participação superior a 20% com pessoas físicas. Tá? Eu acho que existem várias sinalizações, daria para fazer alguns papers só analisando esse movimento, comparando com rendimentos, comparando com risco, comparando com políticas que são adotadas pelo governo federal, comparando com volume. Acho que tem várias informações aqui, porque a participação diferenciada de players diferentes sugere sinalizações diferentes. Tá? Muito bem. Vamos olhar um pouquinho para o ano de 2020 e 2021. Peguei aqui do comecinho de 2020. Normalmente eu olho só para um ano, mas como 2020 começa calmo e desanda, eu quis pegar o ano de 2020 todo e fui aqui até 14 de maio de 2021, sexta-feira da semana passada. Sui generis, né, cara? Essa queda aqui, a gente sabe, claro, o motivo dela, né? Começa ali, finalzinho ali de fevereiro, parece que depois do carnaval o ano começa e a ficha caiu. Nós temos, inclusive, um paper sobre isso. Eu, o Antônio Cristiano, o Cristiano da Silva, um paper que está submetido, que mostra quando é que a ficha no mercado brasileiro e nos índices setoriais brasileiros, quando é que essa ficha cai de que a pandemia é séria e que vai chegar ao Brasil.
a partir, sei lá, das mortes ou dos casos registrados em que outros países? Ou sua ficha só cai aqui quando os números daqui sobem? Não é o caso. A ficha caiu quando números lá de fora já começaram a se mostrar muito graves. Em compensação, a ficha daqui cai depois da ficha que cai no governo americano também. Mas, enfim. Ou seja, a gente sai aí de um patamar de quase 115, 120 mil pontos para um patamar de abaixo de 65 mil pontos, muito rapidamente. É uma loucura. E depois todo um cenário de recuperação, caracterizado por períodos de muita estabilidade, depois recuperações mais acentuadas, como essa que a gente vê ali a partir de outubro, quando a gente teve uma nítida impressão de que o pior havia passado. Não é o caso ainda. Pegando ao longo desse período aí, são 388 dias, salvo melhor juízo, saímos de um mínimo de 63.500 pontos para um máximo de 125 mil pontos. Quem soube aproveitar, esse máximo antecede, né, a queda, mas enfim, após esse período de recuperação, já batemos os 120 mil pontos algumas vezes. Um ganho acumulado, se pegarmos 1º de janeiro de 2020 até 14 de maio, 5,4%, o que nos traz uma média geométrica de 0,015, muito modesta, um desvio padrão raras vezes visto, mesmo na crise de 2007, 2008 eu não via, de 2,845%, é muito alto. A bolsa normalmente roda com desvio padrão ali, um pouco acima de 1%. É muito louco isso. E um volatility risk, que é o pior que pode acontecer, um dia à frente, com uma confiança de 99%, uma queda, que seria para o primeiro dia na sequência, que teria sido dia 17 de maio, segunda-feira, o que pior poderia ter acontecido com a bolsa. Um dia à frente, uma queda de 6,5%, com 99% de confiança, e 10 dias à frente, o que vai até sexta-feira da semana que vem, dia 28, uma queda acumulada de um pouco mais de 20%. E aqui eu listei aqui abaixo as 7 empresas que melhor se destacaram em termos de ganhos acumulados. Tá? Eu chequei todas elas, não é uma questão de você ter tido aí um grupamento, né? Que aí, normalmente, quando há um grupamento, o preço da ação, obviamente, sobe, não é o caso, tá? Não foi nenhuma questão de implit, tá? Então, empresas aí, 2 que bateram 1.000% de ganho acumulado aí ao longo desse quase 1 ano e meio, dentre outras, né? Interessante ver que materiais básicos e bens industriais, praticamente, esses 2 setores definem, não é? As top 7, né? Com exceção de construção e transporte, que não deixa de ser um setor que está associado, né? Materiais básicos e bens industriais dominando as principais posições no ranking de ganhos acumulados. Vamos começando a olhar um pouco para frente. Relatório Focus do Banco Central, sugiro desde já a leitura, tá? Eles sempre finalizam na sexta e a segunda já reflete um pouco isso aí no mercado. Peguei o da última sexta, 14 de maio, previsão dos principais indicadores macroeconômicos do Brasil para os próximos o ano corrente, fechamento desse ano, e o ano que vem. Me preocupa muito aqui 3 indicadores, que são os que estão com a seta. Aqui tem previsão para câmbio, PIB industrial, balanço comercial, entre outros. O que é que me preocupa? Selic fechando esse ano com 5,5%, ano que vem com 6,5%. Isso aqui é muito grave. É muito grave sob a ótica do pagamento de juros da dívida pública. É muito grave sob o freio na produção industrial. E muito grave porque, ao mesmo tempo, claro, o objetivo é frear consumo, conter inflação, mesmo eu acreditando que não seja uma inflação provocada por demanda. Eu acho que é muito mais pela dificuldade, um choquezinho, também não é muito inho, de oferta, um choque de produção. Não é tanto aumento de demanda, mas eu acho que dificuldade de ofertar, de deslocar essa oferta, né, a logística. Então, acho que é um aumento indevido, mas, claro, quem sou eu? Não sou nenhum especialista em política monetária, tenho papers nessa área, mas não sou um especialista. E, claro, não estou no Copom, não tenho informação que eles têm. Mas acho um aumento muito forte da Selic ou um excesso de pessimismo de quem respondeu o relatório Focus. Não me preocupa tanto o patamar do dólar, mas a oscilação. O que mais preocupa exportadores, importadores, empresários, gente que entende o que é dólar, o que mais preocupa é a volatilidade do dólar e não o patamar dele em si.
Logo, esse negócio de ficar procurando o patamar ideal, o patamar de equilíbrio de dólar, isso é uma loucura, não faz sentido nenhum isso. Tá? Me preocupa igualmente, junto com o aumento da Selic, um IPCA previsto para acima de 5% esse ano pela primeira vez. Na semana passada, foi a primeira vez que bateu 5% de previsão de IPCA para 2021. E agora, mais um aumento, 5,15%. Ou seja, e aí a tendência é convergir, claro, ao longo do tempo, com tendência de elevação. Ou seja, a gente vai bater uma inflação esse ano, meu palpite, 5,5%. Tá? Com uma inflação controlada para o ano que vem. E me preocupa, claro, a dívida líquida do setor público, que está em 64% no fechamento desse ano, 66% no final do ano que vem. Lembrando que ela ronda aí o patamar de 90% a dívida pública quando a gente pega o valor bruto. Né? Ou seja, são indicadores que não nos trazem muito otimismo. Não nos trazem otimismo. 3 principais indicadores que nos sugerem não pessimismo, mas botar a barba de molho, até porque ano que vem é um ano eleitoral e polarizado, muito provavelmente. E volto a dizer, eu não gosto de falar de política desnecessariamente, mas claro que isso interfere no mundo do mercado financeiro. Tá? Estamos já acabando aqui os últimos 3 slides para você e eu já te lanço a dinâmica da aula de hoje. Vamos olhar um pouco para os risk drivers, ou seja, os determinantes de risco. Aqui é um pouco de loteria, um pouco de futurologia, mas algumas coisas me preocupam e eu vou simplesmente ler, não vou sair comentando uma por uma. Eu acho que a gente sempre sofre com drivers econômicos, drivers específicos, setoriais, que podem afetar a empresa daquele setor que tu estava pensando em investir, drivers políticos e drivers externos. Alguns não estão no controle do Brasil, como os drivers externos, como o corona ter uma terceira, uma quarta onda em outros países. Isso independe, de certa forma, da gente. O mercado de commodities, que praticamente determina o humor do mercado brasileiro. Né? A gente é muito suscetível, muito dependente de commodities, simples assim. Seja ela metálica, uma commodity agropecuária, seja o que for. A gente é 100% determinado por commodity. Quando a gente surfou bem nos primeiros anos do mandato do Lula, por exemplo, o mérito era do mercado de commodities. O mercado de commodities está bem, não interessa quem é o gestor, quem é a gestora. A economia vai bem. Simples assim. Então, é um drive externo que sempre nos traz preocupação. Conflito armado, como começou a surgir de novo na Palestina, isso pode ter algum tipo de respingo aqui. Uma questão ambiental que pode voltar mais forte. O Brasil não necessariamente tem feito sua parte, isso pode trazer problemas comerciais, enfim. Drivers econômicos, a nossa agenda que não anda. Agenda de privatizações, agenda de reformas microeconômicas, como a administrativa, a trabalhista, a tributária, a política, nenhuma vai ser aprovada até o final de 2022. Esse é o meu palpite. Né? Aposto uma boa garrafa de vinho, como não vai sair nenhuma reforma até o final de 2022. Questão de austeridade fiscal, até acho que são governos federal e alguns estaduais muito preocupados com a austeridade, como o nosso governo estadual aqui do Ceará, mas, ao mesmo tempo, não tem mágica, né? Receitas pouco resilientes diante de um choque como o da crise atual. Política monetária me preocupa, acho que estão subindo a Selic mais do que deveria, isso vai se refletir em alguns setores, como o imobiliário, e medidas pontuais que, enfim, agora não me vem nenhuma mente. Questão do driver político, eu acho que a gente sempre tem muitas irregularidades e oscilações nos partidos, né? O próprio presidente muda de partido, eu não sei como é que o mercado vê isso. Tem influência familiar, em algum momento pode acontecer alguma coisa com a família dele, eu não sei como é que o mercado vê isso. Não é mais um início de mandato, mas é um mandato sob um risco, não sei se de impeachment, mas de risco de não sucessão, claro, e risco de popularidade, né? E ainda me parece uma gestão que padece pelo amadorismo. Não é? São muitos os sinais que me sugerem algum amadorismo da gestão do governo federal, o que é comum quando você acaba de assumir uma máquina tão grande com um partido pequeno. Não é? Isso era esperado. E as questões dos drivers setoriais, aí vai depender muito do setor que você quer investir, mas a pauta de concessões, privatizações, linhas de crédito mais caras, porque a Selic está subindo, né? A medida provisória de desburocratização,
guerra fiscal, que os estados não sentam para conversar sobre a unidade e a gestão, né? A condução do governo federal, não tem nem clima para isso agora, talvez. Enfim, alguns setores mais ameaçados aí por drivers especificamente setoriais. Muito bem. Performance. Aqui um gráficozinho, tá? De 7 das principais empresas que tiveram aí ganhos acumulados extraordinários ao longo, aqui sim, só do último ano, tá? Não vai desde janeiro do ano passado, não. Literalmente uma janela com 260 observações, tá? Então, o que é que a gente percebe? Olha, antes a composição era materiais básicos do setor de bens industriais, né? Isso. Aqui a composição só no último ano, de certa forma, construção de novo, siderurgia já entrou, petroquímico, enfim, construção civil, Eternit já estava lá naquele ranking anterior, enfim, diversificou um pouco mais, mudou a cara quando a gente pega um recorte só do último ano e não 2020/2021, mas a gente nota que o Ibovespa parece uma reta, né? Se a gente comparar esse último ano, e super smooth, né? Um ganho pequeno aí, e o que a gente percebe é que alguns setores realmente disparam, né? Quem fez as apostas corretas pode ter tido ganhos líquidos ao longo desse último ano de mais de 1000%. Muito bem. Aqui, diversificação, e é uma palavra-chave para mim. Eu não teria apostado nessas 7 empresas. Sabendo desses números agora, continuaria sem apostar nelas. Sorte para quem ganhou. Mas o meu ponto é ganhar de maneira robusta, ganhar e continuar ganhando, ganhar não por sorte ou aleatoriedade, mas ganhar com tranquilidade, ganhar com robustez, continuar ganhando. Então, é habilidade, não é aleatoriedade. E para isso a gente precisa controlar pelo risco, porque quanto maior o risco, maior a chance de você não ter o resultado que você esperava. Então, imagine que a gente mira ter um resultado bom, a gente mira num bom alvo, e, ao mesmo tempo, o risco reduz assim o range que tua flecha vai cair. Então, a gente precisa mirar alto, mas precisa reduzir o risco para que a flecha chegue perto de onde você mirou. Se você mira muito alto, mas, ao mesmo tempo, está cheio de risco, isso quer dizer que você está mirando alto, a flecha em condições normais cairia naquele target bem alto, mas como o risco é alto, ela pode cair muito para cima, como muito para baixo também. E não é isso que a gente deseja. Então, aqui uma fronteira média-variância, a gente vai aprender a fazer isso na disciplina, claro. Tudo no Excel, de maneira muito simples, você pode até programar depois. E aqui eu escolhi 7 empresas das que são as que têm o menor nível de desvio padrão no período observado, que vai de 18 de maio a 14 de maio, 2020 a 2021, controlado pelo quê? Controlado pelo fato de que não são exatamente as 7 com menor risco, são as 7 com menor risco, desde que uma de cada setor econômico, né? Então, algumas empresas até poderiam estar aqui, mas haveria duplicidade de setor econômico. Então, é uma diversificação de risco e de setores, não é? Note que eu consigo montar uma fronteira média-variância, que, mantendo o nível de ganho médio do Ibovespa aqui, eu conseguiria sair de um patamar de risco de quase 2,7% de desvio padrão do Ibovespa para um patamar aí de 0,8%, ou seja, menos a metade, 3 vezes menos, 3 vezes e meia menos. O nome disso é diversificação. Trazidos esses conceitos para vocês, o próximo slide que eu não posso mostrar é um slide que eu sugiro a carteira na qual eu vou apostar pelos próximos meses. Se eu te mostrasse, não faria sentido eu sugerir a dinâmica que agora eu te sugiro. Atenção à regra do jogo para você poder participar. Simples assim. O papo aqui é reto, tá? E isso vai ficar lá, não só na aula, como eu vou pedir para divulgar no grupo, para que todos possam participar. Você vai ter que montar um portfólio com até 7 ações. Pode ser 1, 2, 3, até 7. Tem que ser do mercado fracionário. Então, quando você olha aqui, o código da ação, são sempre 4 letras, 1 ou 2 números, 3 é ON, 4 PN, 5 é PN, 6 PN, 11 normalmente é Unit, que é uma mistura de ON com PN. Então, seja qual for o número, termina com F.
tá? De fracionário. Eu quero que seja do mercado fracionário, eu vou explicar isso na sequência o que é, mas é porque seria uma carteira que você poderia montar na prática com R$ 5.000. A minha carteira vai ser montada com R$ 5.000. Ops! Muito bem. Então, vamos olhar aqui a carteirinha, tá? Muito bem. No máximo 7 ações, tem que ser ação, tem que ser do mercado fracionário, portanto, tem que terminar com F. E o que é que eu quero que você me passe? Até 7 códigos e o respectivo percentual. A soma dos percentuais tem que dar 100%. A data de compra, a gente vai montar uma dinâmica acreditando que todos compraram hoje, dia 19 de maio, no fechamento de hoje. No fechamento de hoje, tá? Data de venda, 24 de agosto. Dia 24 de agosto, porque no dia 25 a gente vai ter uma aula, como está lá no nosso cronograma, eu vou acompanhar a carteira de todos vocês, e a minha também, até dia 24. 24 eu fecho. Dia 25 de manhã, eu faço minha planilhinha de Excel e a gente vê quem ganhou, em que posição o papai ficou em relação a vocês. Às vezes eu fico primeiro, às vezes eu fico quinto, às vezes eu fico lá pelo meião, não é? Normal, tá? Então vai ser uma carteira que a gente vai raciocinar que a gente está comprando hoje, dia 19, e que a gente vai considerar até o dia 24 de agosto. Aqui eu já vou fazer uma mudança e vou mudar no slide também, tá? Não vai fazer diferença para você, mas vai fazer diferença na hora que eu for computar o resultado. Eu vou computar o resultado sugerindo que a gente comprou no dia 20 de maio. Por quê? Como você tem até amanhã, dia 20 de maio, para me mandar, qual é o meu medo? Que você raciocine. Bom, dia 19 de maio é a data que ele vai levar em consideração de compra, eu vou aproveitar e já vou investir nas ações que valorizaram muito no dia 20 de maio. Tá tudo certo. Fui eu que desenhei mal o jogo. Então, a data de compra vai se basear em 20 de maio, e não 19 de maio, como está no slide. Então, você pode usar do jeito que você quiser a informação do dia 20 de maio. O que vai interessar é o que vai acontecer no dia 21 de maio. E você não vai ter essa informação, porque você tem que me mandar suas 7 ações, com os 7 pesos. Aliás, você não vai mandar para mim, não. Você vai mandar para o líder. O líder vai consolidar tudo isso, tá? Numa planilhinha de Excel. Você vai mandar para o líder até meia-noite, tá? Muito bem. Vou até mudar aqui de novo a regrinha do jogo. Você vai mandar para o líder, seja por e-mail, seja por WhatsApp, até meia-noite de amanhã, tá? E aí, dia 25, a gente, com base no fechamento do dia 24, a gente faz o ranking. O cara que tiver o primeiro lugar no ranking, e aqui eu não vou dizer se o ranking vai ser de ganho, se vai ser de performance, menor risco, eu não vou dizer, tá? Eu ainda não vou dizer, tá? O cara que ficar em primeiro lugar no ranking, 5 pontos, depois 4, 3, 2, 1. Quando for na aula que vem, segunda-feira, eu mostro minha carteira, digo como é que vai ser a regra do ranking, tá? Se vai ser performance, ganho ou risco. E aí a gente vai, de tempos em tempos, acompanhando isso aqui. Tá joia? Vocês mesmos podem, aprendendo um pouco mais a manipular os dados, irem monitorando, de forma que todo mês a gente pode ver como é que está essa corrida aqui nossa. Isso aqui é bonus point. É ponto extra. Tá bom? Vou terminando por aqui. Como eu havia prometido para você hoje, 1 hora de uma palestra sobre o mercado acionário brasileiro, super específica, super atual, muito rica, e que a gente termina com essa dinâmica. Não esquece, hein? Até o fechamento do dia 20 de maio, envia para o líder, tá? Com, no máximo, 7 códigos, tem que terminar com F, a soma tem que bater os 100%, e ver se você está escrevendo direitinho o nome da ação. Não erra esse código, senão a gente usa o código como chave, a gente não vai conseguir acompanhar a tua carteira. Tá joia? Muito bem, meus queridos. Vou encerrando minha transmissão por aqui. Agradecendo pela sua atenção, esperando que você tenha gostado da aula de hoje. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau, gente.